Então, muito bom dia a todos. Uma vez mais, muito bem-vindos à Escola Dominical de Adultos, onde temos vindo a abordar nas últimas 3 sessões a carta aos Romanos, escrita por Paulo. E de acordo com aquilo que tínhamos definido em termos de plano de agenda, o plano de agenda para a abordagem à carta aos Romanos, nós hoje iríamos falar da parte dispensacional que eu vos tinha abordado na primeira sessão, que a carta aos Romanos contém. E esta é uma palavra que, se calhar, para muitos de vós, é uma palavra um pouco desconhecida, ou que não se entende bem o que é que significa uma secção dispensacional da carta aos Romanos. E tal como nós abordámos na sessão anterior, em que dizíamos que para fazer um molotov, um dos processos é bater as claras em castelo. Se nós não soubermos o que significa bater as claras em castelo, nós também não vamos conseguir concluir o processo e ter um molotov pronto no fim, não é? Portanto, então para isso vamos ter necessidade de explicar e percebermos todos, vamos fazer isto com alguma calma e ligeireza, o que é que significa a dispensação. Basicamente nos termos religiosos e espirituais, não é? Porque dispensar é uma palavra que todos nós conhecemos do dia-a-dia. Dispensar é dar parte, é administrar. Eu dispenso algo à minha filha, portanto eu dou algo da minha parte à minha filha. Isso é aquilo que o dicionário diz o que significa dispensar. A secção de dispensação da carta aos Romanos vai do capítulo 9 ao capítulo 11, integralmente, o 9 e o 11 todo. E o significado no âmbito religioso ou no âmbito espiritual, dispensação significa espaço de tempo em que o homem passa a ser submetido para demonstrar a sua obediência a Deus. Portanto, é um espaço que o Senhor dispensa, que o Senhor define, que o Senhor dá, que o Senhor atribui um determinado espaço de tempo para que o homem seja provado, possa dar provas da sua obediência ao Senhor. E ao longo dos tempos e ao longo dos séculos, é isso que nós vamos ver, já houve vários períodos de dispensação. E para podermos falar da dispensação que Paulo fala na carta aos Romanos, para que quando os irmãos puderem ler Romanos 9, 10 e 11, entenderem bem que dispensação é esta que Paulo fala, nós vamos falar das dispensações e propriamente da dispensação que Paulo vai abordar. Assim, quando voltarmos a ler Romanos, os irmãos vão ver que fica um bocadinho mais claro aquilo que estão a ler. As Escrituras dividem o tempo, a linha de tempo, a linha cronológica, o período total desde a criação de Adão até ao novo céu e nova terra. Os irmãos se abrirem Apocalipse 21, no versículo 1, vamos aqui fundamentando tudo aquilo que estamos aqui a dizer, que acho que é o importante. Eu não sei se os irmãos têm noção que vai haver um novo céu e uma nova terra. Portanto, temos a eternidade passada. E vou já apresentar aqui um slide que acho que é importante. Antes de todas as coisas, a eternidade existe, irmãos. Antes do princípio existe uma eternidade passada e haverá uma eternidade futura, depois de todas as coisas. É por isso é que nós dizemos o Alfa e o Ômega. Aquele que era antes do princípio e aquele que é depois do fim. Todos nós caminhamos para aqui, irmãos. A eternidade futura. Então, as Escrituras dividem esta linha de tempo desde a queda, desde a criação lá em Adão e a queda de Adão, até aos novos céus e à nova terra. Apocalipse, irmãos, no capítulo 21 e versículo 1, diz exatamente isso. Apocalipse 21, versículo 21 diz: então vi, isto depois do juízo final, irmãos, depois do juízo final. A palavra do Senhor diz: então vi um novo céu e uma nova terra,
Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Após o juízo final, haverá um novo céu e uma nova terra. É para aí que todos caminhamos, para esse novo céu e para essa nova terra. Então, as Escrituras dividem este tempo entre a criação e este novo céu e a nova terra. Ela divide em períodos chamados de dispensação. Paulo aborda, na carta aos Romanos, a dispensação. Existem 7 dispensações de Deus. Nós já falámos, recordando, só puxar um bocadinho atrás para ficar claro, que a dispensação é um período de tempo que Deus dá ao homem para que o homem possa provar a sua fidelidade e obediência a Deus. Portanto, entre o princípio e o fim, as Escrituras mostram-nos que está dividido o tempo em 7 dispensações. Estes períodos são separados na Bíblia, irmãos, por mudanças de forma ao modo como o Senhor lida com o homem. Cada período destes, o Senhor lida com o homem de forma diferente. Pede ao homem algo, aguarda que o homem prove a sua fidelidade e depois lida com o resultado das escolhas do homem, sempre de forma diferente. Cada uma destas dispensações, irmãos, pode ser considerada como que um teste à natureza humana. E, portanto, cada uma termina com uma coisa que vocês não sei se conseguem ver aí em baixo, ou quem nos estiver a assistir se conseguem ver, que tem a ver com o juízo. Existe uma dispensação, há uma responsabilidade que Deus dá ao homem e pede. O homem toma as suas escolhas, mediante as suas escolhas vem o juízo do período que o Senhor deu. É como se fosse uma prova. No final do ano letivo existe a prova. E mediante as escolhas o Senhor ajuiza e atribui um juízo final a cada dispensação. Então cada dispensação termina com o julgamento do homem, irmãos. Que neste caso em concreto, aquilo que nós conhecemos das Escrituras e por aquilo que nós já estudamos e lemos das Escrituras, infelizmente, desde a primeira dispensação até agora, tem sido um somatório de fracassos. A história mostra-nos que o homem tem fracassado em cada dispensação. 5 destas dispensações, ou 5 destes períodos, dos 7, 5, irmãos, já foram cumpridas. Nós estamos a viver a 6ª dispensação das 7. Então só temos pela frente a 7ª, não é, irmãos? A última. E a última chama-se o milénio. Nós estamos a viver o tempo da graça, o tempo da igreja. E a seguir a esta, já só existe, irmãos, o milénio. Primeira dispensação. Eu vou fazer de forma resumida, mas só para os irmãos irem acompanhando. A primeira dispensação estende-se desde a criação lá de Adão, em Gênesis, até à expulsão do Éden. Esta é a primeira dispensação. Aqui resultou num fracasso, em que o homem e os seus efeitos tiveram um longo alcance na vida de todos nós, nomeadamente nós aqui presentes, porque nós já nascemos pecadores, fruto do pecado herdado pelo homem expulso no jardim do Éden. O que é que o Senhor pediu a Adão? Não comer. Não comer da árvore. Deus deu um tempo para que o homem pudesse lhe dar provas da sua obediência. O Senhor lhe pediu, não comas. E deu um tempo para ele poder provar isso. Contudo, o homem comeu. E veio o juízo, a maldição e a morte sobre a raça humana. Qual foi o juízo? Para além do pecado ter entrado no mundo e todos nós nascermos pecadores,
o homem, Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden. Primeira dispensação. Primeira dispensação. A segunda dispensação, que vem logo no seguimento da expulsão do Éden, porque eles adquiriram a consciência do bem e do mal e transmitiram isso à raça humana até aos dias de hoje. Isso deu consciência suficiente para que hoje nós possamos discernir o que é mau moralmente, porque ganhamos consciência. Então foi dado ao homem a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. Daí para a frente, irmãos, foi-nos dado a obrigação moral de entendermos que devemos fazer e praticar o bem e definitivamente evitar o mal. Nesse período não havia sequer instituição de governo, irmãos. Nesta altura da história humana ainda não havia uma instituição de governo nem de lei de Deus. Não havia. E o resultado desta dispensação de consciência que o Senhor deu à raça humana, irmãos, é de Éden até ao dilúvio. Porquê? Gênesis 6:12. Se abrimos as nossas Bíblias em Gênesis 6:12, a palavra do Senhor diz-nos que toda a carne se havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Tal como também diz lá em Gênesis 6:5, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor tinha dado um tempo, uma dispensação ao homem, fruto da consciência moral que ele adquiriu de discernir o bem e o mal, isto é, fazer o bem e evitar o mal. E a palavra do Senhor diz que toda a carne se corrompeu na face da terra. Então, na dispensação que o Senhor deu ao homem da consciência, o Senhor pediu novamente obediência, nomeadamente à sua palavra. Faz o bem, não pratiques o mal. O que é que o homem fez? Toda a carne se corrompeu à face da terra. E o Senhor, uma vez mais, fruto dessa corrupção, desse fracasso do homem, veio o juízo. Fim do tempo, veio o juízo e o Senhor trouxe o dilúvio. E a história da raça humana é isto, é estes ciclos, é estas dispensações. Terceira dispensação, irmãos. A dispensação do governo do homem. Após o terrível julgamento do dilúvio, irmãos, Deus salvou 8 pessoas. 8 pessoas. Os irmãos conseguem imaginar o mundo inteiro? Ainda que naquela altura seguramente não seriam tantos quanto somos hoje, mas seguramente eles seriam mais do que um punhado de pessoas. O Senhor salvou 8. 8. E após as águas serem baixadas, irmãos, Ele deu terra e amplo poder a esses 8 para povoarem e governarem a terra. O Senhor deu novamente à raça humana o poder para eles poderem povoar e governar bem, sabiamente, a terra. Então foi uma responsabilidade muito grande para Noé e para os seus descendentes que estavam naquela arca, não é? E a dispensação do governo humano resultou numa tentativa dos ímpios no Monte do Sinai, irmãos, de se tornarem independentes de Deus, e terminou com o julgamento da confusão das línguas. Era uma só língua. Todos se comunicavam, se entendiam. Mas se nós formos a Gênesis 11,
do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Portanto, eles do Oriente acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e de betume de cal. Agora Gênesis 5 a 8. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Estamos a falar da Torre de Babel, irmãos. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que lhes intentarem fazer. Vinde, descansamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O que é que o Senhor lhes pediu aqui nesta dispensação de governar e povoar toda a terra? A responsabilidade e, acima de tudo, para não se acharem aos seus próprios olhos o Senhor em si mesmo. E eles edificaram a Torre de Babel, achando eles que tudo podiam e que tudo conseguiam alcançar. Eles deixaram de pensar no Senhor, eles passaram a pensar em eles próprios. O seu ego subia ao mais alto nível. Houve o quê? Houve uma desobediência. Lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 4, irmãos. E sobre essa desobediência, irmãos, veio o juízo do Senhor. E o Senhor o que é que fez? Confundiu-lhes as línguas e dispersou-os por toda a terra. Esta era a terceira dispensação. A quarta dispensação tem a ver com a dispensação da promessa. Isto é, o tempo de Deus com a promessa para a nação de Israel. Então, depois da dispensação dos construtores da terra de Babel, irmãos, Deus chamou um homem chamado de Abrão, com o qual ele fez uma aliança, como todos nós recordamos, irmãos. E por causa da desobediência, a dispensação da promessa resultou num fracasso da nação de Israel, irmãos, terminando com um julgamento do cativeiro no Egito. Êxodo, avançando um pouco nas nossas Bíblias, no primeiro capítulo, nós lemos isto no versículo 13 e no versículo 14. Diz a palavra do Senhor: e os faziam servir com dureza. Isto é o resultado da dispensação, irmãos. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Então o que é que aconteceu? Tornaram-se escravos no Egito. Tornaram-se escravos no Egito. O Senhor deu-lhes a responsabilidade de eles irem morar em Canaã. E o fracasso foi: morreram no Egito. O povo morreu no Egito. Escravidão foi o juízo do Senhor. O Senhor permitiu a escravidão do seu povo. Fruto não das escolhas de Deus, mas fruto das escolhas do povo. E o Senhor permitiu a escravidão na sua vida. Uma curiosidade, irmãos. O livro de Gênesis começa com palavras sublimes, tais como estas: no princípio criou Deus. Não é assim que começam as nossas Bíblias, irmãos? Agora vejam lá como é que termina o último versículo desse mesmo livro.
que é para percebermos o que é que estamos aqui a falar desta dispensação. Vejam lá se não termina assim. Num caixão no Egito. Porque o povo, aquela primeira geração, irmãos, ela morreu toda no Egito como escravos. Por desobediência a Deus. Porque o povo se afastou do Senhor. No princípio, criou Deus. Aquilo que Deus criou, irmãos, foi o homem. Deus preparou tudo para o homem. Mas a desobediência, a falta de fidelidade ao Senhor, levou a que ficasse registado assim: no caixão, no Egito. Quem foi sepultado? José. Aquela geração ficou toda ali no Egito. Então, mais um ciclo. Mais um tempo que o Senhor dispensou ao homem, para que o homem tivesse a oportunidade de provar a sua fidelidade. E mais uma vez, irmãos, a raça humana fracassou na fidelidade ao Senhor. Depois disso, irmãos, vamos para a quinta dispensação, que tem a ver com a lei. Tem a ver com a lei. No deserto de Sinai, o Senhor apresentou-lhes a lei, porque eles estavam desgovernados, desorientados, não se sabiam reger, e vem o Senhor e o que é que fez? Apresentou-lhes um convênio da lei, certo? E o povo, ao invés de rogar humildemente, irmãos, humildemente, pela continuidade da relação e a raça humana, ainda tem a displicência de lhe responderem ao Senhor o que está escrito em Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz o seguinte, irmãos: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e Israel se acampou ali no deserto em frente no monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes pôs todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E então o que é que diz o povo, irmãos? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então o Senhor deu-lhes nova dispensação, deu-lhes novo tempo, deu-lhes lei para eles poderem cumprir e se saberem guiar agora de forma correta. O povo, quando ouve a palavra do Senhor por meio de Moisés, diz: assim faremos tudo quanto dizes. E que faz o povo, irmãos? Não fez nada disso. E o povo não fez nada disso. E o povo não fez nada disso. Não cumpriram minimamente a lei. E o Senhor aplicou juízo. Agora aqui é que eu quero um pouco a vossa atenção. Porque a lei não é fácil de cumprir. Porque a carne é fraca. Nós mesmos temos dificuldade de cumprir os 10 mandamentos, porque o Senhor sabe que a gente vai tropeçar num ou no outro. Porque somos imperfeitos. Porque o pecado mora em nós ainda assim na mesma. Porque falhamos a cada dia.
pela misericórdia do Senhor, irmãos, pela graça do Senhor, porque a falha da lei resulta em condenação e a condenação resulta em morte, porque o Senhor ama o seu povo, porque o Senhor ama a sua criação e ia resultar num juízo condenatório de morte total sobre a raça humana, o Senhor dispensou, pela sua graça, Jesus Cristo, para que fôssemos poupados do juízo da condenação, de não conseguirmos guardar a lei. E é aqui que Paulo começa a falar aos romanos. É sobre esta dispensação. Paulo está a falar aos irmãos em Roma, judeus e gentios, precisamente sobre a dispensação da graça. O tempo da graça. Porque já ocorreram vários tempos, irmãos. E hoje estamos a viver o tempo da graça. Um tempo que o Senhor nos dá, ainda assim, pela sua graça, de provarmos fidelidade e obediência a Deus. E nós estamos a viver este tempo, irmãos, porque o próximo tempo que aí se avizinha é o milénio. É o milénio. E todos nós tencionamos ser ou arrebatados ou morar na eternidade com o Senhor, sem termos que ir viver a próxima dispensação. Os irmãos estão a entender? Então, porque o Senhor nos ama de forma que nem sabemos explicar, irmãos. O Senhor pega no seu Filho, o único que era possível, irmãos, de pagar o preço de não sabermos guardar a lei. E diz assim, vai lá tu, porque já só tu consegues salvar. Por isso é que nós somos salvos, que é isto que Paulo está a dizer na carta aos Romanos. Salvos, não pela lei, porque íamos falhar. Não pelas obras, porque não vamos a lado nenhum. Mas pela fé em Jesus Cristo, irmãos. Pela fé em Jesus Cristo. Porque o Senhor já nos mostrou, pelas nossas próprias escolhas, que nós fracassamos cada vez que o Senhor nos dá uma oportunidade. Até o Senhor, ao longo da história da vida humana, tem enchido de dispensação em dispensação, de tempo em tempo, de prova em prova. E o homem, todas elas, até agora, sem exceção, tem fracassado. E o Senhor diz, não, agora tem que ser diferente. Porque o que vem a seguir, eu já não quero lá a minha igreja. Eu já não quero lá a minha igreja. Porque o que vem a seguir é muito ruim, irmãos. O que vem a seguir é muito mau. O que vem a seguir, nenhum de nós vai querer ver, nem vai querer assistir, irmãos. O que vem a seguir, quando Satanás for solto, irmãos, vai ser muito ruim, muito mau. Já hoje nós provamos, em alguns tempos na nossa vida, em alguns ambientes, em algumas circunstâncias, o que é uma ferroada e uma dentada daquilo que é do mal. E às vezes dói. Eu não vou querer passar pela fase seguinte, irmãos. E os irmãos também não. E porque o Senhor nos ama, diz assim, então vai Cristo. E Cristo pagou o preço. Não conseguimos guardar a lei que o Senhor nos dá. Pagou com o seu sangue naquela cruz para que eu, para que tu, para que os irmãos possamos saltar para a eternidade. É por isso é que nós temos um espírito de gratidão infinito. Porque de graça, pela graça do Senhor, graça, favor imerecido, isto é, não é porque a gente merecesse coisa alguma, porque olha, a história prova que a gente passa o tempo a virar as costas ao Senhor, mas pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, o Senhor entregou o seu Filho unigênito para que todo, gentio ou judeu, todo aquele que nele crê, nele, em Cristo,
não pereça, isto é, não seja condenado em juízo, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É isto que está escrito nas Escrituras, irmãos. É isto que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. É isto que o Senhor quer de toda a raça humana, irmãos. O Senhor quer salvar todos. Não é só alguns, irmãos. É todos. Até aquele desgraçado, aquele ladrão lá na cruz. Saltou para a eternidade, irmãos. E o Senhor quer isto de cada um de nós. Então, o que é a dispensação? É um período de tempo que o Senhor nos dá a cada um de nós para podermos provar, na verdade, o que é que nós amamos o Senhor. E hoje estamos na dispensação, então em que dispensação é que nós vivemos hoje? Agora os irmãos já nos conseguem responder, não é? Se alguém nos perguntar assim, o que é tempo da graça? Em que dispensação andamos hoje? Nós andamos na dispensação da igreja, na dispensação da graça do Senhor. É por isso é que se diz o tempo da graça. Hoje vivemos o tempo da graça. Não estamos condenados com o mundo, mas salvos por Cristo Jesus. E quando Paulo está a escrever aos Romanos, agora saltando para a nossa carta a Paulo, aos Romanos, percebermos o que é que ele anda a dizer no capítulo 9, 10 e 11. Porque Paulo está a escrever aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, exatamente isto. A dispensação da graça. A quem? Aos judeus e aos gentios. Porque aquela igreja em Roma era constituída, irmãos, de judeus e gentios. Amém? Então, saltando aqui para... ainda antes de pegarmos nisso, aqui um parêntese que acho que é importante. Eu vou-vos ler aqui alguns versículos, só para terminar aqui a questão do arrependimento, a fé em Cristo. Eu trouxe aqui alguns versículos que ainda assim acho que eram importantes de ler. João 6,29 diz, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Querem fazer a obra de Deus, irmãos? Creiam naquele que o Senhor enviou. E se crerem em Jesus, os irmãos já estão a fazer uma grande obra. A obra que o Senhor Deus nos pede para fazermos. João 6,47 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 5,24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Mas passa da morte para a vida. Amém? João 10, 27 e 28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e eu dou-lhes vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Satanás não nos arrebatará se nós ouvirmos a voz do pastor. Efésios 2,9 diz, porque pela graça sois salvos. Irmãos, pela graça, pela fé, pela graça de Deus, porque enviou o seu Filho, e pela fé em Jesus Cristo, somos salvos. Não por obras. E isto não é dom de vós, isto é dom de Deus. Também já falámos isto numa sessão anterior. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então é pela fé. E o resultado previsto desta prova do homem sobre a graça é o julgamento sobre um mundo incrédulo e uma igreja apóstata, que é o que vai acontecer. A toda a igreja que apostatar o Senhor vai viver o milénio. E vai ter que dar provas no milénio, duras, pagando com a sua própria vida, rejeitando a Satanás e dar provas de fidelidade ao Senhor, se é que ainda almeja a salvação. Então, evento da graça. Eu coloquei aqui que o primeiro evento final, no final da dispensação da graça, é o regresso do Senhor Jesus. Alguma coisa que nós devemos ansiar.
e desejar. É o regresso do Senhor Jesus, irmãos. Deve ser um desejo no nosso coração. O regresso do Senhor. Quando os santos que já dormem vão ser ressuscitados, aqueles que já partiram, irmãos, serão ressuscitados e juntamente com os vivos que estiverem na altura, arrebatados para o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, diz exatamente isso, irmãos. A palavra do Senhor diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os santos que já partiram serão os primeiros a ressurgir. E juntamente com eles, irmãos, depois nós, os que ainda estiverem vivos, juntamente com aqueles que ressuscitaram, irmãos, nós, e todos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tantas vezes se pergunta, como é que vai ser? Como é que será? Está aqui escrito. É assim que vai acontecer, irmãos. Se entretanto nós já tivermos partidos, ressuscitaremos nesse dia. Ressuscitaremos nesse dia. E ficaremos ao encontro com os irmãos que estejam vivos nessa hora e todos juntos, pelo poder do Espírito Santo, iremos ao encontro do Senhor, que entretanto ele desceu numa nuvem. E com ele habitaremos para todo o sempre. É isto que vai acontecer, irmãos. Excepto aqueles que não provarem a sua fidelidade, que é receber Cristo. Neste tempo, nesta dispensação da graça, o Senhor só nos está a pedir uma coisa, irmãos. Recebam Cristo Jesus. Recebam Jesus no vosso coração. E todo aquele que receber Jesus no coração, irmãos, vai ressuscitar dentre os mortos, se já tiver partido, ou se ainda estiver vivo, que é o arrebatamento, subiremos ao encontro do Senhor e estamos livres da condenação, irmãos, que é a tribulação. Aquele que não receber Cristo, aquele que partir, aquele que falecer sem ter aceito Senhor no seu coração, irmãos, vai diante para o trono branco, para o juízo final. Nós não queremos estar aí, irmãos. Nós queremos estar com o Senhor, irmãos. O que aí vem não é bom, irmãos. A Bíblia diz que os tempos são trabalhosos e cada dia mais as dores de parto são mais aflitas. Se hoje já dói, imagina o que aí vem. E o Senhor está-nos a avisar isto há milénios. Há milénios. No fim seguirá então a grande aflição. Jeremias 30, versículo 5 e versículo 7. Já tinha sido predito em Jeremias. Ainda temos tempo. Jeremias 30, do 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntei, pois, e vede se é um homem que tem dores de parto. Então, porque vejo a cada homem com mãos sobre os lombos, como que se estão dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. É isto que vai acontecer, irmãos. Quem viver a tribulação vai andar assim, desesperado, pálido nos rostos, com dores de parto. Se o parto dói só no momento de ter a criança, imagina o que é viver dores de parto contínuas. Dores de parto contínuas. Mateus 24, versículo 29 a 30. Novo Testamento.
Evangelho segundo Mateus 24, do versículo 29 a 30, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu. Os irmãos conseguem fazer este filme? Conseguem imaginar uma noite assim? E os corpos celestes serão abalados. Versículo 30, irmãos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. É assim que vai acontecer a vinda do Senhor Jesus. É isto que vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Depois temos a dispensação do milénio, e acho que não vale a pena ficarmos aqui muito à volta da dispensação do milénio, porque aquilo que na verdade estamos a falar na carta aos Romanos, esta secção 9, 10 e 11, é a dispensação da graça que Paulo está a falar. Então agora sim, pegando na carta aos Romanos, se formos para o capítulo 9, irmãos, na carta aos Romanos, e eu vou fazer a título de resumo estes 3 capítulos para percebermos o que é que Paulo estava a dizer aos Romanos. Recordando que agora os irmãos já sabem de que dispensação está o Paulo a tratar. Paulo está a tratar de que dispensação, irmãos? A dispensação da graça. Então até aqui Paulo revelou, até aqui ao capítulo 9, Paulo tinha revelado o quê? O plano divino da salvação. Foi aquilo que nós estivemos a falar. Recordam-se? A conversão, a adoção, o arrependimento, a aceitação de Cristo, o depositar da nossa fé, o depositar da nossa vida e a confiança em Cristo Jesus, a santificação, a justificação, foi aquilo que nós estivemos a abordar até agora, porque Paulo até aqui tinha estado a falar aos romanos acerca do plano da salvação. Quando pega aqui no capítulo 9, ele chega à conclusão que a salvação só se pode dar através da fé em Jesus Cristo. E é isto que ele diz. Meus amigos, façam o que fizerem, só há uma forma de garantir a nossa salvação. Acreditar no Filho de Deus. Ponto. Para todos os que creem, quer judeus, quer gentios. Foi isto que ele concluiu. Não só para quem conhecia as Escrituras, mas inclusive para aqueles que não conheciam as Escrituras, mas que creram no Filho de Deus. Então Paulo tratou da salvação em relação ao indivíduo, mas não só em relação ao indivíduo em específico, não só em relação à irmã Rosa. Ele tratou da salvação em relação à nação inclusive. E isto traz-nos aqui algumas perguntas que tem que se impor a colocarmos aqui, que é: então, quanto à nação de Israel, como é que isto vai ficar? Se eles foram rejeitados como nação, o que é que terá acontecido às promessas da restauração do Antigo Testamento? Se Israel é o povo escolhido de Deus e se receberam a sua palavra, as Escrituras, não é? E receberam a sua lei, as alianças, a lei do Senhor, porque rejeitou a nação de Israel, Cristo. Qual será a atitude dos cristãos com ele? E estas perguntas, irmãos, é o capítulo 9, 10 e 11 de Paulo respondendo a tudo isto, irmãos. É isto que Paulo responde à Igreja a Roma. Irmãos, todas estas são questões antecipadas por Paulo nesta secção dispensacional da graça escrita na carta. Primeira questão para concluirmos então esta manhã. E ali a portaria, a irmã da portaria, se entretanto quiser ir avisando lá em cima que estamos a terminar. Primeira questão de resumo destes 3 capítulos então da carta de Paulo a Roma. Tema dos versículos 1 a 9 do capítulo 9. Embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado Jesus Cristo, as promessas de Deus referente à redenção permanecem em pé, não falham. O que o Senhor prometeu fazer com Israel, fará.
Ponto. E porquê? Porque existe um remanescente. Porque existe um remanescente fiel ao Senhor que formará um grupo da nova nação quando chegar o tempo da restauração. E Israel será restaurada por um remanescente. Porque o Senhor permite um remanescente que lhe é fiel. Segunda questão. Tema do capítulo 9, 9:3 a capítulo 10, 21. A rejeição de Israel ocorre inteiramente por responsabilidade e culpa deles próprios. Não é o Senhor que queira rejeitar a nação de Israel, foi a nação de Israel, por não crer no Filho do Homem, que se pôs fora do alcance do Senhor. Deus não quis rejeitar aqueles que o escolheu. Eles é que o rejeitaram em figura do Filho e não creram no Filho do Homem. A dispensação da graça, aquilo que o Senhor pediu foi: creiam em Jesus Cristo. E a nação de Israel o que é que fez? Condenou-o. Levou-o à cruz. Terceiro, pensamento central de todo o capítulo 11. A rejeição de Israel não é total nem é final. O Senhor não rejeita totalmente Israel, nem tornou aquilo um ponto final. Não é total porque existe o remanescente, nós já falámos, que se tornará fiel ao Senhor. E a salvação desse grupo, desse remanescente fiel, é a garantia da salvação da nação total de Israel. Está lá no versículo 1 a 10. Os irmãos leiam atentamente nas vossas casas, Romanos 11, do versículo 1 ao versículo 10. E não é final porquê, irmãos? Não é final porque quanto à plenitude dos gentios tiver chegado à igreja, isto é, quando todos os gentios tiverem chegado à igreja, os irmãos às vezes colocam a questão de dizer: Senhor, quando é que voltas? Porque não voltas já. Quando é que será? Ainda que o Filho do Homem, o Filho de Deus não sabe, só o Pai a conhece. Mas a palavra do Senhor diz lá uma coisa muito interessante, que é quando a plenitude dos gentios tiverem chegado à igreja, Deus enviará o Redentor que levará a nação inteira à bem-aventurança, à glória milenar, irmãos, predita pelos profetas. Está lá escrito no versículo 11 ao 36 do capítulo 11. Então, irmãos, nós chegamos ao fim sobre a parte dispensacional da carta aos Romanos, porque o que vem a seguir do capítulo 11 para a frente, do 12 para a frente até o seu fim, é somente exortação à igreja. Então, Paulo começa as cartas aos Romanos falando na condenação do mundo, na condenação daqueles que conhecem a lei. A seguir vem e fala sobre o quê? Sobre a justificação. Como é que o homem pode encontrar justificação aos olhos do Senhor? Foi aquilo que andámos a ver. E depois vem dizer o que é o plano da salvação. Posto isto dito à igreja em Roma, ele vem falar da parte dispensacional. Isto é, crer em Cristo para alcançares a vida eterna. Que é o que estamos a viver hoje. Que é o nosso papel como igreja perante aqueles que não conhecem o Senhor. É por isso que o Senhor disse: levai o evangelho, as boas novas, até aos confins da terra. Oh, irmão, porquê é até aos confins da terra? Porque Ele quer a totalidade dos gentios na igreja. Ele quer todos que o conheçam. E porque Ele quer que todos o conheçam, é a ordem que Ele nos está a dar. Dá a conhecer ao mundo o Filho de Deus, para que todos possam ter a oportunidade de crer. Porque todos crendo, todos saltam para a eternidade. Todos se salvam. Deus não quer entregar nenhum. A promessa de Deus não é que nenhum lhe seja arrebatado da mão, mas para que nenhum seja arrebatado da mão, nós temos que ir para a mão do Senhor. Se nos entregarmos a Ele, nós vamos para a mão do Senhor. E o Senhor faz assim: és meu. E livra-nos do juízo final.
E livre-nos do juízo final. E livre-nos da tribulação. E livre-nos de Satanás. Que é tão real quanto Deus, irmãos. Os irmãos estão a entender? É isto que Paulo está a escrever a Roma. Amém? E que Paulo diz, em breve vos visitarei, mas entretanto tomem lá esta nota. E ele está a escrever isto, que é para quando lá for a seguir, poder abordar mais detalhadamente estas coisas todas. Está bem? Chegamos ao fim da nossa classe hoje, esta manhã. As próximas 2 sessões são as 2 últimas, a 5 e a 6. Iremos estar a falar sobre o capítulo 12 até ao fim da carta de Romanos. Basicamente são exortações à igreja, àquela igreja em Roma. Está bem? Que Deus ricamente vos abençoe e marcamos encontros para o próximo domingo às 10 da manhã. Deus vos abençoe.